ouvintes do MovoCast. Aqui é a Rafise, sua host, miga, consultora. E hoje a gente vai começar a aprofundar, depois aí de uma rodada de questões de aprendizagem mais amplas, agora a gente vai aprofundar para falar um pouco do nosso core aqui, né? Que é a aprendizagem como ferramenta dentro do mundo corporativo, como uma área que está cada vez mais em ascensão dentro das empresas. Aprendizagem como uma habilidade, né? Que a gente pode desenvolver dentro do mundo corporativo e como profissão, né? Então a gente vai ter aí uma rodada para falar com profissionais que a gente admira muito, não é pouco, meu povo, é muito, de aprendizagem corporativa. E eu tenho aqui comigo também a minha co-host, miga. Já foi minha cliente também, tantas outras coisas. A Amanda. Amanda, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco de você, da tua trajetória, assim, na vida e na aprendizagem, né? Porque você é uma das pessoas com quem eu mais amo trocar sobre aprendizagem, assim, é muito legal. Então conta pro povo quem que é você. Conto. Gente, primeiro, né, assim, um prazer estar aqui nesse momento, assim, eu tô realmente muito feliz com o convite, com a troca, a admiração é mútua, a gente já falou sobre isso, Várias vezes. né, que, assim, a gente realmente enxerga a aprendizagem de uma forma muito próxima, a gente acredita muito nisso, né, enfim, e para além também do trabalho, né, então, assim, Verdade. faz muito sentido, muito obrigada pelo convite. E, bom, então eu sou a Amanda Weber Cavaleiro, eu tenho formação em psicologia, mas eu sempre fui a estranha na sala, porque eu não queria clinicar, né? Então você imagina que na turma O de psicologia. que é você dizer na turma de psicologia? Não vou estar querendo. Pois é, então eu era um pouco, né, o patinho feio, assim, né? Não curtia muito aquela vibe. E aí, daquele momento, eu já fui buscando mais algo que fazia mais sentido pra mim. Fui fazendo estágio e me encontrei no mundo organizacional. Com a parte, inicialmente não era tanto aprendizagem, mas conforme eu fui entrando, eu fui descobrindo esse lugar e fui, enfim, criando ali o meu espaço, aprendendo, enfim, e me apaixonei. E é engraçado porque quando a gente fala sobre as questões que é até um pouco clichê, né, de propósito, né, o que você quer pra tua vida, enfim, tem uma reflexão que eu gosto muito, que pra mim faz sentido, que é lembra o que você curtia muito fazer quando criança. O que a tua criança gostava de fazer? E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era dar aula para as minhas bonecas. Eu dava Uhum. aula direto, assim, elas, olha, Falava pra elas, se você não se comportar, você não vai pra educação física. Eu falava isso pras minhas bonecas. Se você não se comportar, você não vai pra educação física. então, né, tipo, nessa vibe com lousa, tudo, Isso, bem escrevia, bem escolarizada, né? escolarizada, enfim. Enfim, curtia. E aí, depois que eu me achei nesse mundo, assim, eu me lembro até hoje que teve um primeiro momento em que eu comecei a entrar mais no desenho das soluções de aprendizagem, que eu tava com uma consultora na época e a gente foi co-criar, e foi um dos primeiros momentos que eu me lembro, em termos de carreira, que eu me vi no momento de flow, assim. Sabe quando você Ai, se percebe? delícia. O tempo voou e se. Nossa, você entrou e aquilo fez sentido e aquilo te conectou para além do mental, assim. Envolve a emoção, a paixão. E eu falei, cara, é isso. Então, essa é um pouco da história de Amanda. Ai, eu amei muito saber. A gente não tinha falado sobre isso ainda, Ainda não. né? É um papo inédito na nossa Sim. vida, que gostoso. É, e aí, assim, Queria falar com você um pouco sobre isso, Amanda, porque eu acho que é um tema que permeia muito as nossas conversas profissionais, assim, esse bench que a gente faz, né, como profissionais de aprendizagem. E que eu acho que é uma dor, assim, é uma dor imensa, muito dolorida das pessoas que nos ouvem, né? Das pessoas, a gente tá falando aqui provavelmente com aprendizes em geral e também profissionais de RH, de desenvolvimento humano, facilitadores, né? Pessoas que trabalham com facilitação. E eu queria falar um pouco contigo sobre liderança dentro da aprendizagem corporativa, né? Assim, porque é muito desafiador trabalhar com liderança. É muito desafiador você conseguir engajar uma liderança para entrar numa agenda de aprendizagem,
para dizer: venha participar da nossa sessão de facilitação, venha participar do nosso workshop liderança, venha, vai ser massa, né? A gente vai estar com você. E aquela agenda pavorosa, né? O que é a agenda? É um Tetris, né? Basicamente. E também o ver valor, né? Uhum. Então, como é que a gente... Eu quero aprofundar com vocês isso ao longo do podcast, né? Uhum. Mas para começar, eu queria falar contigo para entender esse papel do líder hoje dentro da aprendizagem corporativa, né? Qual é o papel do líder dentro desse mundo da aprendizagem nas organizações, assim? Olha, eu penso que o que eu vou falar não tem a ver só com a aprendizagem, mas eu realmente acredito que o líder é muito exemplo. Então, vale para aprendizagem, mas para vários outros elementos Sim. que a gente poderia debater aqui. Então, desde como o líder olha para o próprio desenvolvimento, para a própria aprendizagem, isso vai refletir em como a equipe, consequentemente a organização, o ecossistema, vai lidar com a aprendizagem. Então, o valor que esse líder dá e também o espaço que ele cria para as pessoas dentro do time, para elas poderem se desenvolver, as conversas que ele tem, os caminhos que ele cria nesse sentido. Então, para mim, tem a ver com essa, primeiro, consciência, esse interesse, esse engajamento, que nem sempre é natural, de fato, em alguns casos não. Mas eu entendo que o papel dele passa por esse lugar de, primeiro, ser o exemplo, segundo, dar o lugar para as pessoas, criar esse espaço, entendendo que a aprendizagem não é o que o RH faz, porque em alguns casos tem essa Nossa, confusão. assim, né? Não, a aprendizagem é lá com o RH. Passa lá pra falar com as meninas do RH. É uma tristeza isso aí. É bem complexo, porque aí terceiriza e, ao mesmo tempo, a gente não tem um aliado, porque a aprendizagem ela tá acontecendo o tempo todo, na verdade. Sim. Né, a gente muitas vezes não percebe que ela tá lá, mas ela tá acontecendo. No erro que aconteceu, como é que esse líder lida com esse erro que aconteceu no time? A forma como ele vai lidar com isso também vai trazer possibilidade de aprendizagem ou não. Então, eu entendo que passa por esses elementos e quando eu já tenho um nível de maturidade maior dentro dessa organização e nessa liderança, eu entendo o papel do líder de fato como alguém que está junto com a gente, pensando na estratégia de aprendizagem e que dá as mãos para o profissional de RH que está ali puxando essas ações. Porque, vamos pensar, a gente tem lá, digamos, em sala, entre aspas, né? Numa sessão com a pessoa, 1h30, 2 horas ali a cada 15 dias, uma vez por mês. Enquanto que essa pessoa tá com esse líder O o restante da restante da semana, semana. né? Todas as outras horas que ela tá trabalhando, ela tem muito mais contato com essa liderança do que nós, né? Exato, exato. Então, eu acho que aí é um papel tanto também nosso como RH de trazer mais essa consciência e de trabalhar com esses líderes, Perfeito. de qual é o papel deles dentro desse processo. E a gente pode dar ferramenta, a gente pode apoiar, dar visibilidade do que o liderado dele está fazendo. Como que ele pode apoiar? Porque nem sempre ele tem também essa facilidade de entender tá, mas o que eu faço para apoiar nesse processo que ele está vivendo? Então, a gente pode orientá-lo, seja a fazer boas perguntas, seja a reconhecer as pessoas pelo que elas estão fazendo, seja a trazer para uma one-on-one no tema que essa pessoa está vendo no processo de aprendizagem dela, e seja também não entrando no caminho, quando tem uma agenda de desenvolvimento e ele derruba para uma questão que esse líder quer tratar, né? Então, eu vejo vários elementos aqui. Faz muito sentido. Quando você estava falando desse grau 1 aqui, né, falando das lideranças, me lembrou um pouco trazer esse tema que eu acho que é super importante a gente ter em mente, que são os tipos de aprendizagem, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala dentro de uma organização, o momento em que essa pessoa tá dentro de uma sala de facilitação, né, participando de um workshop conosco, essa pessoa está vivenciando um momento de aprendizagem formal, né? Em termos organizacionais, ela tá, porque é uma ação institucional chancelada pela empresa ali, né, e tudo mais. Então, todo mundo vai participar e tal. E a liderança, ela tá com essa pessoa em vários outros momentos em que ela tem aprendizagem informal e incidental, que ela tá aprendendo com a prática ali, se quebrando às vezes, testando, errando, pivotando, fiz, não fiz, aconteceu, não aconteceu o que eu tava esperando,
né? Então, eu acho que isso é muito legal da gente incentivar também qual que é o papel do líder nesses outros lugares de aprendizagem, porque às vezes a gente, como profissional de treinamento e desenvolvimento, a gente está em um pilar de aprendizagem dessa pessoa, né? E não em outros que ela vai viver, né? Então, achei muito legal você trazer isso, porque faz muita diferença mesmo. E eu amei esse teu insight das horas, assim, né? De prática. Inclusive, conecta com a gente com o episódio da Mônica sobre como aprender um idioma, horas de voo, quantas horas você precisa se dedicar para consolidar um aprendizado. Se você ainda não ouviu esse episódio, volta lá, escuta lá. E muito legal você trazer, porque onde se consolida o aprendizado, né? Que veio ali por meio de uma sessão, de um workshop, né? Em aprendizagem corporativa ali, uma sessão de desenvolvimento de líderes. Onde é que vai se consolidar o aprendizado? Nas outras, vamos pensar que a pessoa tem uma rotina de 40 horas semanais, nas outras 38 horas Uhum, que ela tá ali na vida. exato. É. Ai, muito interessante. E aí, assim, isso me leva a essa segunda parte aqui que você trouxe das lideranças. Por favor, né? A gente tem que pedir por favorzinho para a liderança não derrubar a nossa agenda, né? Sim. É triste isso. É triste, mas é a verdade. É raro, mas acontece muito. A gente chega para eles, gente, vamos votar aqui o dia melhor da agenda. Aí eles votam, ninguém vai. Tipo, e aí ninguém vai. Por quê? A gente votou, a gente conversou 3 meses antes. É raro, mas acontece muito. Mas aí eu queria muito falar com você também sobre esse desafio de ter às vezes a empresa, o grupo de líderes reconhece essa necessidade, tipo assim, o meu time precisa mudar em tal habilidade. Uhum. A gente tem essa necessidade de aprendizagem no time. O time precisa se desenvolver em receber feedback, vou dar um exemplo que é uma dor bem comum. Mas aí os líderes não abraçam isso junto, né? Então a gente vê às vezes o processo do feedback não rolando corretamente. Às vezes a gente tem uma sessão de acompanhamento com esse líder e ele não comparece, né? E aí esse esforço fica um pouco. O que eu vou dizer, né? E aí, assim, como é que a gente engaja as lideranças nesse lugar do processo para que isso não aconteça? Pro feedback fluir, né? Então, eu tô dando uma sessão de como que esse talento recebe um feedback. Como é que eu chego lá no líder e garanto que o processo de feedback tá rolando? Né? Como é que eu ajudo essa pessoa num roteiro de feedback para que ela possa também linkar com o aprendizado que essa pessoa teve na sessão? Enfim, queria te ouvir um pouco nesse lugar também. Sim. Eu entendo que realmente é um processo de a gente chegar nesse lugar, é uma coisa que não vai acontecer assim tão simples, porque eu ainda vejo realmente uma separação. Eu passei a demanda para o RH, agora esta demanda é sua e a resolva. Quando na verdade é isso que a gente está falando aqui, que não funciona bem assim, mesmo que a gente quisesse, não tem como ser por esse caminho. Então, para mim, um dos pontos principais para esse líder estar no processo é a gente fazer várias e boas perguntas enquanto a gente está alinhando essa demanda. Então, que dor é essa? Que comportamento ele quer ver diferente? Como ele percebe que hoje ele está trabalhando nisso? Ao mesmo tempo que você está fazendo perguntas sobre o processo, você vai trazendo perguntas para gerar a consciência desse líder a respeito de como ele está dando exemplo, do que ele está reconhecendo, do que está funcionando hoje ou não. E além de falar de treinamentos, que outras soluções são possíveis e discutir isso com ele. Porque aí a gente começa a entender que talvez ele chegue no lugar. Ok, então se eu agir assim nas minhas one-on-ones, ou se eu fizer este processo, eu estou contribuindo. Então é você ampliar a perspectiva e ajudar o líder a ampliar a perspectiva. E aí eu acho que tem um lugar nosso também, como pessoas que trabalham com aprendizagem, de não cair na armadilha de que tudo precisa ser um treinamento. Nossa, você leu a minha mente. Não é? Porque, no geral, as pessoas, a gente precisa de um treinamento. Não necessariamente. Pode ser que seja uma questão muito pontual ali, que a gente, inclusive, resolvendo o comportamento desse líder demandante, a gente resolve a situação. O problema, né? Aham, aham. Então, acho que esse é um lugar muito importante de trazer ele para o processo. A gente precisa questionar mais, a gente precisa dialogar com ele e chegar junto
nas possíveis soluções e já fazer, acordos, inclusive. Se a gente entender o que vai envolver uma solução de aprendizagem, ok, qual é o seu papel? Como é que você Como é vai que a gente monitorar? sustenta, né? Exato. Ah, Inclusive definir indicadores juntos. Esse indicador não é responsabilidade só minha como RH, esse indicador é responsabilidade sua também. Como nós vamos atingir esse resultado juntos? Então, isso consegue ajudando. Então, de fato, é um caminho que ele é mais longo e que ele vai demandar, muitas vezes, uma mudança de postura primeiro nossa, uhum. para aí gerar essa mudança de comportamento no líder. Nossa, eu acho que muito legal o que você trouxe aqui, porque eu acho que fazer essas conversas não cara, isso não é nada confortável, sabe. E aí eu vejo o papel estratégico do profissional de aprendizagem, do quanto a gente tem que estar super conectado com estratégia da empresa, com a visão de negócio da empresa, porque, por exemplo, se a empresa está num cenário de austeridade, de suficiência, aí o líder vem com tudo é treinamento, né, o líder vem: "Não, vou delegar, eu acho que aqui a gente tem que dar um treinamento para minha equipe". Mas às vezes, é o tempo dele melhor aproveitado nas agendas que Uhum. resolveria o problema. E isso custa. Sim. Um one on one mal feito custa muito para uma empresa, gente, custa dinheiro, porque é a hora do líder, é a hora do liderado, é a consequência que aquilo vai ter naquela curva de execução, assim, da pessoa, né, então você queria que a pessoa fizesse A, ela tá fazendo meio A, né. Então eu acho que isso é muito importante da gente como profissional de RH, de aprendizagem, de desenvolvimento humano, a gente saber quando a solução também não tá na nossa mão, quando a nossa é aquela história dos círculos de influência, né. Sim. O que que tá no meu controle e o que que eu posso, como profissional de aprendizagem, influenciar. Porque às vezes é um outro lugar, é um lugar de influenciar dentro da estratégia do negócio, ao invés de sair que eu falo que é aquele setor de treinamento pastelaria, né, que vem uma pessoa e fala: "Eu quero um treinamento sobre resiliência", você vai lá, bota o recheio, frita, entrega, né, sem se preocupar com criar uma cultura mesmo, de fato, de transformação daquele conteúdo na prática, né. Muito bom. Bom, agora eu vou entrar em outro tema que eu amei, eu con a primeira vez que eu conversei sobre isso com você foi recente, mas agora a gente vai entrar no nosso playground da aprendizagem, assim, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas? Vamos! Né. Eu queria muito que você contasse um pouco da tua experiência lá na Offbeat, né, então, para quem ainda não conhece, a gente ama a curadoria de conteúdo da Offbeat, nós somos fãs da Offbeat, estudamos muito as coisas da Offbeat, conversamos muito sobre isso, então é uma super já fica aqui uma super indicação para quem quer aprender mais: "Ah, quero começar nessa área, não sei por onde começar", lê lá, a Offbeat já tem muita coisa para nós, né. E e você esteve lá com outras pessoas, com a Lavínia, com todo mundo que criou a Offbeat e outras pessoas que também fazem parte da comunidade. Então, eu queria saber como foi e primeiro como foi, e depois se você pudesse trazer para nós, assim, o que estão falando de aprendizagem pelo mundo aí, né. Tem uma história meio doideira que eu queria que você contasse. Mas e aí, como é que é a nível mundial? Uhum. Perfeito. Bom, então, esse evento que eu tive a oportunidade de acompanhar e com várias pessoas de várias realidades diferentes, portes de empresas, segmentos, enfim, ele aconteceu em Londres e, para mim, eu acho que antes de falar de como foi o evento em si, em termos de conteúdo, eu gostaria de falar que a forma como ele foi organizado, para mim, já muda a perspectiva Muito bom. de experiência. Porque, por exemplo, eu preenchi um formulário quando eu me inscrevi de quais eram as minhas dores e necessidades para eles me conectarem com pessoas no evento que tinham dores similares para a gente discutir. Então já começa outra coisa, eles criaram um guia de como chegar no local, que hotéis ficar lá perto para quem nunca foi para Londres, como andar na cidade. Sabe aquele kit você, né, estrangeiro chegando, que você fala: "Que bom, dá um quentinho no coração", você se sente mais acolhido Uhum. só pelo fato de ter um cuidado de te explicar algumas coisas que parecem básicas, mas que eu não vejo por aí quando a gente vai em eventos, esse cuidado de
fazer você entender com quem você fala, por onde você vai, ter contatos de pessoas que você pode acionar se você tiver alguma dificuldade, enfim, esse é um ponto. Um outro aspecto é que chegando no local do evento também, ele foi pensado não como um ambiente de palestras, que é o que geralmente a gente vê quando a gente vai em congressos, essas coisas, você Uhum. fica numa atitude muito mais passiva enquanto aprendiz, muito. Verdade, geralmente você entra num auditório grandão, uma cadeirinha do Isso. lado da outra, um palco lá, a galera chega com o microfone. E é isso, né, e você, tá, faz uma pergunta ou outra, enfim, talvez faça um networking ali na hora do café, mas é isso. Já nesse evento, ele foi pensado para você ter debates. Então, assim, participei de 4 mesas redondas em 2 dias, dos temas que eu preenchi anteriormente, que eram dores. Então, por exemplo, vamos falar sobre mudança de comportamento nas organizações? Pessoal, o que vocês estão fazendo? O que tá dando certo? O que não tá? Tinha um facilitador, mas ele não trazia resposta nenhuma. Ele não estava ali no chapéu de orientar o grupo. Era a inteligência coletiva. O que tá funcionando na tua realidade? O que não tá? O que você já testou? E assim você conhece, perspectivas diferentes, você vê também o que não tá dando certo, e você já sai com várias reflexões. Então, Uhum. esse é um outro aspecto do evento que para mim fez muito sentido, além dos espaços criados. Então tinha almoço, tinha todas as refeições no local, justamente para você também sentar com outras Durante a pessoas refeição, né? durante a refeição e poder trocar com aqueles indivíduos. E sem falar até isso, assim, ó, gente, pensando em criar experiências, e isso faz muita diferença, porque eu não tô falando só da experiência do conteúdo de aprendizagem, eu tô falando da experiência de como eu me sinto estando nesse lugar. Então, enquanto a gente tava esperando, eu ficava passando nos slides, assim, você pode estar se sentindo meio deslocado, mas você faz parte desse espaço, esse espaço é para você, Hum, sabe? que legal. Aqui a gente encoraja a, entre aspas, roubar ideias. Aqui a sua pergunta é bem-vinda. Então, desde algumas coisas assim que você ia vendo de, ai, que legal, era assim que eu tava me sentindo. E aquela frase te Aham. pega assim e fala, Dá um quentinho no coração, né? exato, Tipo. exato. Aí o evento, a primeira palestra, digamos, porque teve algumas, era com um cara que faz mágica. Então, também já te tira desse lugar do Óbvio, assim, óbvio. né? Aham. E, inclusive, um brasileiro, viu? Inclusive, um brasileiro que estava lá abrindo esse evento, né? É É... isso. Brazilians do it better, né? Então, assim, bom, falei dessa primeira parte de experiência, agora eu vou entrar um pouco no conteúdo, no que Uhum, deu ali para massa. trocar, assim. Então, algumas coisas que me chamaram mais atenção foram as discussões realmente de mudança de comportamento, que eu acho que, como profissionais de aprendizagem, a gente tem bastante ainda para caminhar, de perceber como que a gente de fato impulsiona para a pessoa mudar aquilo, fazer, aplicar skill, e não apenas saber, que é o knowing doing gap, que no geral, beleza, eu sei teoricamente, mas a gente sabe que a prática é Aqui na outra. minha cabeça, racionalmente, eu sei que eu preciso ser mais resiliente, me Aham. adaptar melhor às mudanças. Quando chega, Pois é. né? Então, a gente falou bastante sobre isso, e aí a gente tanto comentou das ferramentas que a gente está usando, dos testes, tanto da metodologia 6Ds, mas também algumas obras que ajudam a gente a olhar para isso, como o Talk to the Elephants, que, Uhum. que traz essa perspectiva também de a gente começar a olhar não só para o que a gente constrói para tempo de sessão, mas olhar o entorno, que era um pouco do que a gente estava falando de fazer junto com o líder. A Uhum. gente, ao desenhar uma experiência, precisa pensar em como a pessoa vai aplicar, como é que eu vou dar suporte para essa pessoa fazer isso, como é que eu vou retomar com ela, como é que ela vai ter feedback. Uhum. Então, Ela tem tempo na agenda suficiente, né? exato, Pra aplicar, exato. pra ela testar aquilo ali que ela acabou de aprender, né? E ela tá vivendo algo que conecta com aquilo, porque às vezes vem uma demanda também, assim, geral. Esses líderes precisam disso, mas será que são todos aqueles? Porque às vezes você vai checar e tem um cara que vai falar assim: cara, o conteúdo é bacana, mas assim, não tenho desafio nenhum vinculado a isso nesse momento.
aí não vai realmente conseguir gerar o impacto que a gente precisa. Então, por isso. Por quê? Né? Por que, gente? A gente ainda insiste em fazer isso às vezes. Então, volta lá nas necessidades das perguntas. Mas, enfim, então, essa discussão eu achei bem importante lá. E a gente falou, inclusive, tem áreas, empresas lá que têm cientistas do comportamento no time. Nossa, isso é muito interessante, gente. Muito. Gente, isso é muito interessante. Sim, isso é, assim, super importante, traz uma perspectiva bem diferente. E outra coisa que falaram bastante é de usar N ferramentas que foram citadas para chegar na causa raiz das coisas. Justamente para entender qual é a dor. Tá, você está me pedindo um treinamento de feedback. O que está acontecendo? Qual é o problema? Onde está esse problema localizado? E aí a gente começa a cavar um pouquinho mais para chegar que talvez não seja o O treinamento. não é? Então falamos sobre isso. Falamos também, teve uma palestrante que trouxe o conceito de squiggly career. Então, é um pouco do que eu já tinha ouvido com outros nomes, assim, em termos de carreira, mas da gente sair daquele conceito de career ladder, que é uma escada, e que aí gera frustração, porque se eu vou falar de carreira sempre pensando em promoção, a gente sabe que isso não vai acontecer, certo? Nossa, a gente falou sobre isso, né? Sim. Nossa, a gente tem falado sobre isso também. É, fala aí, termina isso aí que eu já quero entrar nesse tema aí. Porque esse é um lugar pronto para frustração, certo? Se a gente vai ter Certo. conversa de carreira sempre querendo ser promovido, não tem espaço para todo mundo ser promovido. Não faz sentido você ser promovido a cada 6 meses também, necessariamente, porque algumas pessoas têm essa expectativa, mas o dado de realidade. Mas assim, né? Isso, onde, gente, que acontece isso, né? Me mostra essa empresa que nós vamos tudo lá mandar nossos currículos. Pra gente ir crescendo assim rapidamente. Então, quando eles trouxeram esse conceito, teve esse olhar de você tomar cuidado até da forma como a gente vai ter a conversa de qual é o próximo passo. Será que é um passo mesmo? Será que a gente não pode falar de qual é o próximo desafio? O que te faz brilhar o olho? O que você quer aprender? Falar de carreira na perspectiva de como é que eu me desenvolvo e não só pensando em cargo. Então, você olhar para a forma como você trata isso, porque em inglês se fala muito qual que é o próximo step, né? Que aí seria o próximo. Opa, né? Daí o Legal. step a gente já tem essa ideia de vou subir a escada, né? Exato. E uma outra coisa que para mim foi bem diferente, que eu ainda quero testar, eles formaram como se fossem coaches dentro da organização, pessoas de várias áreas, para conversar sobre carreira. Então, descentralizou, não é apenas o líder que fala sobre carreira com você. Se você quer discutir carreira, você pode buscar uma dessas pessoas e debater com essas pessoas que vão te fazer pergunta, que vão te ajudar a pensar como é que você se desenvolve, para onde você quer ir, o que é sucesso para você. Então, fazer essas perguntas que tiram Nossa. do lugar comum, sabe? Eu achei muito interessante isso de horizontalizar um pouco mais essa conversa. E eu, com um par, posso falar sobre carreira. Com certeza, até porque também tem tanta gente, às vezes, que tem informações incríveis, né? Porque há muito tempo a nossa criatividade já não cabe 100% dentro do corporativo só, né? Então tem tanta gente que estuda outras coisas, tem outros interesses, fazem outras formações, e aquilo ali está disponível. A biblioteca interna daquela pessoa está disponível para aquele grupo, né? E é legal você trazer essa diferença do qual que é o próximo passo para dar essa virada, né, do qual que é o próximo passo para qual é o próximo desafio, qual é o próximo passo para qual a próxima aprendizagem. Isso me lembra algumas arquiteturas de aprendizagem autodirigida, né, porque é isso, porque uma pessoa que se dedica dentro do seu próprio processo de aprendizagem, qual que é o maior interesse dela? Ir em direção ao que ela gostaria de aprender. E aí o restante é consequência. O que vai vir depois disso, cara, você vai colher muitas outras coisas seguindo o seu interesse na aprendizagem, para além da promoção, né. Então, e aí a gente tem uma miscelânea, né, nossa, um povoado de arquiteturas, inclusive tem uma que se chama, desafio, né, que a gente fala assim, por, sei lá, pelos próximos 3 meses eu vou estudar tudo que eu puder sobre como receber feedback melhor. Vou dar um exemplo. E vou testar.
e vou testar isso, vou contar isso para minha gestão, vou dizer: "Ó, eu tô estudando até nós estamos aqui fazendo essa gravação em julho, agosto, setembro, outubro, né, eh, feedback. Me conta se você tá vendo alguma mudança". Essa é uma forma de aprender, né, porque pensando em qualquer outro próximo desafio, esse diálogo vai estar presente na minha carreira, né. Ou as jornadas individuais também, que é uma espécie de mentoria. Então, beleza, considerando que eu preciso desenvolver tal aprendizagem, com quem que eu preciso falar? Com que comunidades eu preciso me conectar? Quais são os conteúdos que vão me apoiar? Que tipo de por exemplo, você mapeou isso, né. Eu tô querendo viver uma experiência lá no Offbeat, para atender uma necessidade de aprendizagem minha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou participar de uma imersão? Vou fazer um curso de mágica? Vamos pensar no cara lá que abriu, né. Vou fazer um curso X, né, por exemplo, a cerâmica para mim atende a várias necessidades de aprendizagem que me tornam uma profissional melhor hoje, né. Então, aí eu vou fazer uma jornada em direção a isso, né, que é muito diferente de correr atrás de um próximo passo, né, único. Aí é isso, uma única possibilidade ali, né, que eu tô fechada naquilo. Então se a tua provocação me deu vontade de trazer isso também, né, essas possibilidades dentro de uma jornada de aprendizagem no mundo corporativo. Com certeza. Nossa, isso faz muito sentido. Assim, você comentou do desafio, né, como arquitetura de aprendizagem. Tem aquele livro chamado Tiny Experiments, e ele fala, tem muito a ver com essa arquitetura que você comentou, porque eu pegar uma situação, algo que eu quero aplicar na minha prática, e eu fazer como se fosse um journaling, tá? O que que tá Ah. funcionando? O que que não tá? Ah, eu vou conversar com essa pessoa, vou testar isso, e aí depois você avalia como foi esse evento. E às vezes são coisas simples, justamente. E isso tem a ver com o que a gente tá falando, eu preciso praticar. Então, fazer pequenos experimentos, fazer desafios, trocar, tudo isso é fundamental no processo de aprendizagem. Então, só queria complementar que eu acho que essa é uma indicação super bacana aí pro pessoal. Gente, isso é conversar com a Amanda, várias indicações. Muito bom. Vou te fazer aqui uma última pergunta, antes de ir para a última pergunta dos fãs, dos telespectadores. Como você vê a evolução da educação corporativa e o que que você acha que vem por aí? A utopia e a distopia. Certo. Bom, eu tenho uma perspectiva positiva, assim, apesar de ter um caos aqui pra contar, eu tenho uma perspectiva Joga na positiva. roda, queremos ouvir o causo. Então vamos começar pelo caos. Então, o caos tem a ver com o evento do Offbeat, foi uma das falas, em que existe uma empresa chamada Talabat, e eles não têm mais área de treinamento e desenvolvimento. Não criam mais treinamento, eles com IA as áreas têm autonomia para criar os seus Com treinamentos. inteligência artificial. Sim, sim. Então, a estrutura da área é completamente outra, a perspectiva é completamente outra. Hoje é uma squad como se fosse uma squad de produtos em que entra uma dor, uma necessidade da organização, vai rodar nessa squad, vai sair um Produto produto, educacional, tipo, não necessariamente educacional. Eles estão lá para resolver dores do negócio. E que daí eu já vou conectar com o que eu vejo do parte positiva que a gente poderia ter. Então, no caso deles, essa equipe mudou muito. Hoje tem pessoa de marketing, tem o cientista lá de comportamento, tem uma pessoa que é estagiária que eles fizeram questão da nova geração para entender como é que a nova geração está se relacionando, inclusive, com o mercado, com dores, com aprendizagem, com o que quer que isso aí é seja. genial, hein. Isso eu achei bem interessante. Enfim, então eles têm essa estrutura que, inclusive, teve gente do time que saiu, porque não fazia sentido, porque tinha uma outra perspectiva de aprendizagem, então. Mas é o que tá funcionando para eles nesse momento. E aí, claro, a gente ficou com várias interrogações no Mas o evento. treinamento ou a solução é gerada por IA. As áreas têm autonomia para fazer com o uso de IA. Pontualmente, eles falaram que até trazem alguém de fora, mas eles não se envolvem mais quase em ações de Em treinamento. ações de É treinamento é descentralizado dentro da realidade. Então,
realmente é outro cenário, assim, que me faz pensar sobre cultura de aprendizagem, sobre cultura da organização em geral, o que que a gente está promovendo ou não com essa perspectiva. Uhum. Que tipo de aprendizagem é essa que a gente está falando também, com as áreas com essa autonomia e com o uso de IA? Tem Exato. tem muitas perguntas. Porque aprender com IA também tá tendo muitas polêmicas em torno disso também, né, aprendizagem ou não é, né, é bem isso que você falou, são muitos pontos de interrogação, né, mulher. Exato, muitos. Então, naquele momento, no evento, todo mundo ficou assim: "Ok". Choquito, Choquito, choquita. tipo, né, não tem mais área de treinamento na empresa. Ok, interessante. Ok, enfim, pra gente pensar, né, mas vamos falar então da De do coisa boa, vamos falar de TechPix, vamos falar de TechPix. então, assim, o que que eu vejo, né, para o futuro? Eu vejo que sim, a IA vai estar presente, não tem como não estar. Acho que a gente vai, na verdade, ter que entender como a gente usa da melhor forma. Uma coisa que eu vejo que é muito importante para a gente como profissional dessa área é entender mais de negócio e falar de negócio. Uhum. Se a gente quer continuar relevante, a gente precisa falar a língua ali dos caras que estão olhando para o business. Porque não adianta eu levar só olha, o meu número de participação aqui nos eventos é esse e tá, mas como é que está ajudando a gente a chegar na nossa estratégia? Se você não consegue ter essa conversa, aí fica muito mais fácil para a IA tomar conta mesmo, porque aí a gente está falando de talvez um conteúdo ali que precise gerar, mas a gente sabe que o nosso trabalho Não é não é sobre gerar isso, conteúdo, né. não é? É. Então eu vejo que a gente entrar nesse lugar de ter discussões mais estratégicas, fazer as boas perguntas, conseguir construir, conseguir falar não às vezes também, porque é importante. Isso vai nos colocar numa posição, que a gente consegue sentar na mesa do negócio para debater, que a gente consegue ter um papel que é diferenciado, que a gente consegue ver impacto nas coisas que a gente está fazendo, no movimento que a gente precisa como organização. E aí a IA vai entrar para ajudar a gente, talvez, né, a organizar alguma coisa que a gente precisa, automatizar alguma, tarefa, inclusive para dar mais tempo para a gente poder fazer o que Fazer essas precisa. conversas importantes, Exato. estratégicas, né. Ou até as pessoas já estão usando a IA para aprender, certo? Isso já, assim, e daí, claro, a gente tá entrando aqui numa questão, né, o que que elas estão aprendendo e como, mas as pessoas já usam. A gente usa, eu uso para pesquisar alguma coisa, gerar alguma ideia. E aí, como é que a gente traz isso de uma forma positiva para o processo também de aprendizagem? Uhum. Então, por exemplo, a gente estava trabalhando coaching skills internamente ali com os líderes. Então teve toda a jornada de desenvolvimento e no final eu criei um jam, que é quando você cria no Gemini, Uhum. como se fosse um personalizado. E eu fiz o input de todas as coisas que a gente discutiu de modelos, ideias de coaching skills e setei esse jam para ele ser um apoio para o líder na hora que ele vai ter uma conversa que é mais difícil, que ele quer se preparar para uma conversa no estilo coaching, para dar orientação, seja com o cliente ou seja com alguém de dentro. E aí os líderes podem usar, então eles já passaram pela estrutura de desenvolvimento, eles já aplicaram, eles já tiveram um desafio prático, fiz todo o processo. Mas aí no final, agora, se eles têm alguma dúvida, eles podem acessar como se fosse um assistente, que tem essa base de conhecimento que a gente Perfeito. trabalhou para ajudar. Poxa, eu vou ter essa conversa, pensei em fazer assim. E o assistente, eu programei ali, né? Coloquei as configurações para que ele também não dê só as respostas, mas faça esse líder pensar em como ele poderia fazer diferente, em alternativas. Então, é uma forma de utilizar, de facilitar também para o líder que está no dia a dia, que tem alguma dificuldade, e a gente não perde a troca, o lado humano, a criação de experiências para as pessoas que vão ter conversas, que vão co-criar, que vão construir. As melhores sessões de desenvolvimento são essas em que a gente, na verdade, fala bem menos como Nossa, facilitador. com certeza, com certeza, que a sala é mais inteligente que a pessoa mais inteligente da sala, já Sim, diria, sim, né. exato. Muito bom! Ai, Amanda, eu amei de paixão esse episódio.
Gente, então é isso. Sigam a gente lá no Instagram, muvuca.aprendizagem. Estamos no LinkedIn também, Muvuca Aprendizagem. Amanda, quer deixar seus arrobas? Deixarei. Então, quem quiser seguir no LinkedIn, é só buscar Amanda Weber Cavaleiro. E no Insta, Amanda Cavaleiro. Uhum. É isso. Lá no Insta você vai ver cachorros da Amanda, exatamente. Cachorros lindos, maravilhosos. Exato. entendeu? E no LinkedIn, aí outras experiências. Exatamente. Tá bom? Beijo, Amanda. Obrigada. Até a Obrigada.